Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a graça, o amor e a misericórdia de Deus inundem o seu coração nesse momento e de toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje, irmãos, muito empolgado porque Deus vai falar conosco. Sempre quando eu abençoo vocês, falando para Deus tocar na sua família, é porque, irmãos, tem muitas pessoas que comentam comigo que elas acompanham a oração em família. Eu acho tão bonito isso porque hoje em dia as famílias, estão tão desestruturadas, tão desunidas. E eu fico tão feliz quando eu escuto falar de pessoas que têm acompanhado junto a esposa com o marido, com os filhos. Isso me alegra muito. Então eu desejo muito que a sua família possa servir ao Senhor. Se você ainda não teve esse privilégio, essa bênção ainda, continue orando, não desista da sua casa, da sua família, amém? Para Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra para te entregar hoje e olha, o Espírito Santo é maravilhoso, irmãos. Ele saltou um versículo. Sabe quando você está lendo algo e aquilo desperta, toca o teu coração? E esse ensinamento que eu vou te trazer aqui hoje vai mudar a sua vida para sempre, porque deixa eu te explicar o que veio no meu coração aqui, a seu respeito. Muitas vezes você vem tentando deixar a sua vida organizada, a sua vida redondinha, vamos assim dizer, Você tenta equilibrar as contas, às vezes não é fácil, você ainda não conseguiu chegar nesse ponto, mas você quer equilibrar as contas, você quer ter um relacionamento saudável com as pessoas, com a sua família, você tenta deixar a sua vida arrumadinha. Mas você já percebeu que mesmo você conseguindo melhorar muitas coisas, parece que ainda fica um vazio lá no fundo do seu coração? É um vazio estranho, sabe? Como se alguma coisa estivesse faltando. E aí que vem um detalhe. Muitas vezes quando a sua vida está tudo arrumadinha, está tudo certinho, aí vem um problema ainda maior que você não esperava. Olha, irmãos, isso é muito comum de acontecer e eu sei que muitos de vocês estão passando por isso, sabe? É aquele momento onde tudo estava redondinho, perfeito, até que enfim você pensa assim, agora eu posso descansar. Aí de repente vem mais uma bomba, mais um problema. Quando não é com você, é com alguém da sua família, é um amigo, alguém da igreja. Então eu vou trazer um ensinamento aqui que Jesus disse, que pouca gente percebeu isso aqui que eu percebi agora, porque eu creio que foi uma revelação de Deus. Isso aqui vai mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Sabe, irmãos, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse que nós devemos pedir pelo pão nosso de cada dia, certo? É o alimento diário. Não adianta você se alimentar no domingo na igreja à noite, mas durante a semana você não se alimenta. Não adianta. Da mesma forma, a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, capítulo 8, que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem só das coisas que são boas até para essa vida. Ou seja, não é somente as coisas deste mundo que vão nos preencher, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, nós precisamos nos alimentar, irmãos, das promessas do Senhor, daquilo que Deus tem para a nossa vida. E por isso eu te convido todo dia, 5 horas da manhã. Eu sei que muitas pessoas não acordam 5 horas, não tem problema. Quando você acordar, se você puder, a primeira coisa que você pode fazer é ligar o seu celular e colocar na oração. Se você não recebeu a notificação, pesquise aí no YouTube, Pastor Antônio Júnior, tá bom? O YouTube já vai recomendar para você, em primeiro momento ali, no primeiro lugar, a oração da manhã. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Essa mensagem de hoje, irmãos, ela precisa ser compartilhada e eu vou te explicar por quê. Ela fala exatamente sobre o que muita gente tem vivido, inclusive dentro das igrejas. Mas eu já vou começar, eu não quero contar os detalhes aqui ainda. Antes, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber a notificação no celular sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? Agora sim, vamos lá. Irmãos, hoje nós vamos mergulhar numa passagem da Bíblia, dos Evangelhos, que muita gente conhece, eu sei disso, mas pouca gente sabe da profundidade dela. E Jesus, nesse caso aqui, ele estava ensinando e, como sempre, ele estava usando exemplos do dia a dia para explicar verdades espirituais. Jesus sempre fazia isso com as pessoas, mas poucos tinham o discernimento espiritual para entender a profundidade das palavras dele. Então eu quero ler com você Mateus capítulo 12, dos versículos 43 ao versículo 45. Jesus disse assim, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares secos procurando descanso, mas não o encontra. Então ele diz, voltarei à casa de onde saí.
E ao voltar, ele encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então ele sai e encontra outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e ali ficam. E assim, o estado final da pessoa é pior que o primeiro. É o que vai acontecer com essa geração perversa. Olha isso, irmãos, essa passagem aqui é muito séria. Jesus está falando do que acontece no mundo espiritual. Ele disse que depois que uma pessoa foi liberta, que ela decidiu mudar de vida e ela entregou sua vida a Jesus, o espírito maligno sai da vida dela, certo? E aí, de repente, a casa da pessoa fica vazia, varrida e arrumada. E eu sei que a primeiro momento parece uma coisa muito boa, certo? A casa ficou limpa, ficou organizada. Quem que não quer uma vida assim, irmãos? Pensa comigo, irmãos, a sujeira foi embora, ou seja, varrida. A bagunça foi organizada, a casa ficou arrumada, certo? Problema resolvido? Aí é que tá, irmãos. Segundo Jesus, o problema ainda não está resolvido. E o ponto principal aqui, irmãos, a chave espiritual que Deus quer nos entregar aqui hoje, está nessa palavra aqui, ó, vazia. Jesus disse que a casa estava limpa, estava em ordem, mas ela estava desocupada. E aí, o inquilino ruim que saiu, ele voltou. Por quê? O dono certo, que é Deus, que é Jesus, ele não tinha se mudado para lá de uma forma definitiva. Guarde isso. Então pensa comigo numa coisa, irmãos. Na cultura daquela época, quando Jesus disse isso, uma casa vazia era um convite para qualquer pessoa entrar, até mesmo invasores, animais, entendeu? E espiritualmente é a mesma coisa. E essa casa varrida, arrumada, pode ser a nossa vida depois de uma decisão importante. Talvez você que está me ouvindo aqui, você parou com vício, você parou de ficar acessando um site pornográfico, você abandonou um relacionamento que você sabia que não era de Deus. E aí você começou a ler a Bíblia, você começou a ir na igreja, você organizou a sua rotina para quê? Para se tornar uma pessoa melhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse aqui está tudo certo com isso, não tenho o que questionar. Mas a pergunta que eu quero te fazer aqui hoje é a mesma pergunta que Jesus faria para você agora. Quem é que realmente está ocupando a sua casa? Será que é Jesus mesmo? Ou será que é apenas o seu desejo de ter uma vida arrumadinha, uma vida melhor, talvez para mostrar para os outros? Ou talvez para você não ter um peso na sua consciência, sabe, de que você está fazendo algo errado? Irmãos, eu me lembro que quando eu tinha me convertido, eu entreguei minha vida para Jesus. E de repente, irmãos, começou a vir um vazio dentro de mim. Como eu disse lá no começo da mensagem, parecia que algo estava faltando, irmãos. E foi então que eu comecei a, de vez em quando, irmãos, a voltar a praticar os pecados que eu tinha antigamente. Sabe, eu comecei a ter alguns contatos com pessoas que eram da minha vida antiga, na vida quando eu não conhecia Jesus. Irmãos, quando eu menos percebi, eu já estava totalmente voltado para as coisas do mundo. Eu já não estava orando, eu já não estava buscando a Deus, entendeu? E foi justamente depois que a minha casa ficou mais arrumada. E por isso o que eu senti no meu coração aqui é que você tem que tomar cuidado com esses vazios que você sente na sua vida. Você precisa preencher com a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a ausência do mal, o fato de você não praticar os pecados, não quer dizer que você está 100% seguro. É como você limpar perfeitamente uma casa e deixar as portas e as janelas escancaradas numa vizinhança muito perigosa, entendeu? A limpeza foi feita, mas sem a presença do dono principal, que deve ser Jesus, ela se torna um alvo fácil. Porque tem pessoas, irmãos, que começaram a ir na igreja, começaram a buscar a Deus e Deus começou a mudar a história delas. Deus faz isso, irmãos, quando a gente, por mais que esteja passando por lutas, desafios, desertos, Deus começa a restaurar a nossa vida. E aí, irmãos, se a gente não toma cuidado, olha, o inimigo ele pode voltar e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lembra do rei Davi, irmãos? A Bíblia diz que tudo que Davi fazia, Deus dava vitória para ele. Tudo, irmãos, que ele colocava a mão, olha, Deus honrava, Deus dava vitória, Deus abençoava. De repente, ele ficou rico da noite para o dia, se tornou o rei de Israel e tudo começou a prosperar. Só que, irmãos, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que um dia ele decidiu caminhar pelo palácio e ele quis descansar, ele não quis ir para a batalha, ele não quis mais fazer as coisas do dia a dia. E esse tempo ocioso de Davi foi o que arruinou a vida dele. Irmãos, enquanto ele caminhava no palácio, a Bíblia diz que ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E a partir dali não precisa nem falar, né? Davi se deitou com aquela mulher, mandou o esposo dela para frente da batalha, ou seja, Davi ficou tão cego espiritualmente que ele queria que o marido dela morresse. E lembrando que esse homem, que era o marido dela, era um homem fiel a Davi.
o homem que amava Davi e que fazia tudo por ele. Mas irmãos, quando a gente está cego espiritualmente, a gente só pensa em satisfazer os desejos da carne. Basta olhar para a sua vida. Quando você está muito carente, quando você está muito sensível, vulnerável, é a hora que surgem os banquetes do inimigo. É a hora que o pecado ele fica mais bonito, mais atraente, mais prazeroso, e você tem que tomar muito cuidado, tá certo? Olha, eu como pastor, eu me sinto no dever de te alertar também. Aqui nas orações da manhã, da noite, eu sempre trago mensagens de conforto e encorajamento. Mas irmãos, tem hora que tem que puxar a orelha. E olha, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que Deus escolhe pastores, Deus escolhe mestres, Deus escolhe evangelistas, profetas, apóstolos, tudo para edificar o corpo de Cristo, ou seja, para que cada um de nós cresçamos e alcancemos a maturidade espiritual, entendeu? Então Deus me trouxe aqui hoje para te falar abertamente. Abra os seus olhos, tome muito cuidado. Sabe por quê? A Bíblia conta um detalhe aqui, irmãos, muito importante em relação aos cristãos da época do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele trouxe um alerta para aquela igreja numa carta que na verdade ela serve para nós também. Paulo, ele sabia que muitos daqueles irmãos da igreja de Galácia, eles tinham começado a vida com Jesus de uma maneira poderosa, pela fé, pela ação do Espírito Santo. Mas com o passar do tempo, aquelas pessoas da igreja começaram a achar que eles podiam se aperfeiçoar seguindo simplesmente as regras da igreja, seguindo rituais, mas sempre com o próprio esforço. E olha só o que o apóstolo Paulo perguntou para eles e que serve para nós também. Gálatas capítulo 3, o versículo 3. Paulo perguntou assim, como vocês podem ser tão insensatos? Vocês começaram a sua vida no Espírito, e por que agora estão tentando alcançar o seu objetivo por esforço próprio? Olha isso, irmãos, vocês conseguem entender que essa passagem aqui tem tudo a ver com a passagem de Jesus? Aquelas pessoas estavam tentando manter a sua vida cristã arrumada, mas pelo esforço próprio. E Paulo estava dizendo o seguinte, olha, vocês começaram bem, vocês começaram dependentes do Espírito Santo, mas agora vocês estão tentando alcançar o seu objetivo por esforço próprio. É como se fosse, irmãos, você ir numa igreja e a pessoa trazer uma mensagem coach. Ela vai dizer que você é o responsável por mudar a sua história. Você tem todo o potencial para mudar a sua vida. Mas aí de repente a pessoa não fala de Jesus, ela não fala que quem transforma de verdade é o Espírito Santo. Então Paulo estava querendo dizer o seguinte, olha, vocês já estão com a casa varrida, arrumada, mas ela está vazia. Por quê? Vocês não estão dando espaço para o Espírito Santo. É Ele quem transforma de verdade a vida de vocês. E sabe, irmãos, muitas vezes quando a gente cai muito em tentação, quando a gente dá muito espaço para o pecado, sabe o que acontece? A gente decide arrumar a casa no nosso próprio esforço. E isso é um perigo, porque a gente não vai conseguir, irmãos. A gente não dá conta. Uma ovelha que caiu no buraco, ela não consegue sair sozinha. O pastor é que vai buscá-la. Então, é o Espírito Santo quem convence você, quem te chama de volta para a presença de Deus. E você deve dar espaço para o Espírito. Amém? Você tem que entender que sozinho você não é bom o suficiente. Você não é bom o suficiente para manter longe o pecado, para viver uma vida que agrada a Deus. A Bíblia diz em Romanos 8 que aquele que anda de acordo com a sua carne, ou seja, no seu próprio esforço, esse não pode agradar a Deus. Entendeu? É por isso que Jesus ele veio e ele morreu em seu lugar. Por quê, irmãos? Porque sozinho nenhum ser humano consegue se salvar. Nenhum de nós, por mais que sejamos pessoas mais boas, mais corretas, não é isso que traz a salvação. Guarde isso. Não adianta você chegar lá no céu diante de Deus e dizer: Deus, eu ajudei pessoas com cesta básica, eu procurei fazer o bem ao máximo de pessoas, eu tentei evitar o mal o tempo todo. E outra coisa, Deus, eu não fiz muita coisa errada não, viu? Eu menti uma vez ou outra aqui. Irmãos, sabe o que vai acontecer? Deus vai falar, infelizmente, pecado não entra no céu, entendeu, irmãos? E aí talvez você está perguntando aí, uai pastor, mas se pecado não entra no céu e nós somos pecadores, então nós estamos encrencados então, pastor. Irmãos, na verdade, sem Jesus nós estamos encrencados. Sem Jesus nós estamos condenados, entendeu? Porque a Bíblia diz que é o sangue de Jesus que nos purifica. Jesus não tinha pecado nenhum, por que será que ele morreu na cruz então? Para pagar o preço pelos nossos pecados. Irmãos, ali na cruz, Jesus ele rasgou a dívida que nós tínhamos com o inimigo, porque o inimigo ele é o acusador, mas quando você entrega a sua vida a Jesus, sabe o que acontece? O sangue dele te purifica.
O sangue dele te torna apto para estar na presença de Deus. Agora você pode estar na presença de um Deus santo, porque quando ele olha para você, ele enxerga o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso nos tira aquele peso de tentar nos salvar, de tentar nos reconciliar com Deus pelo nosso esforço. Inclusive, a palavra religião, ela vem do latim religare, ou seja, o ser humano está o tempo todo tentando se religar a Deus, se reconectar com Deus, mas isso é impossível. E por isso a Bíblia diz que o próprio Deus, ele decidiu tomar essa atitude. Ele é que veio ao nosso encontro. Amém? E em João capítulo 3, o versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Tá entendendo isso? Então, irmãos, eu quero orar por vocês agora. Olha, eu queria muito que você guardasse essa palavra no seu coração. Não se contente em ter uma vida arrumadinha, mas sem o poder do Espírito Santo. Amém? Não se contente apenas em evitar o mal. Busque ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz isso, devemos nos encher completamente o tempo todo, devemos renunciar à nossa carne, devemos confessar ao Senhor que nós não damos conta, sozinho nós não podemos fazer nada. Amém? Não tente manter a ordem da sua vida no seu esforço, mas sempre confie no Senhor e peça a ajuda dele para Ele organizar a casa, para Ele mudar a sua vida. Amém? Então, a única maneira do inimigo não ter acesso a você é você ter o seu coração voltado para o Senhor. A cada dia pedindo para Ele preencher o seu coração, para Ele transformar a sua vida de uma vez por todas. Glória a Deus! Então agora eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos e depois, no final, eu peço para você compartilhar, envie para o máximo de pessoas no WhatsApp, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Olha quantas vezes o Senhor tem falado conosco diariamente. Olha, o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Eu só tenho que te agradecer por tudo. Obrigado, meu Deus, por ter conhecido Jesus. Obrigado por ter enviado o teu Filho para morrer em meu lugar. Antes mesmo de eu te conhecer, antes mesmo de eu te amar, o Senhor me amou primeiro. Oh Deus, eu quero te engrandecer e te exaltar, porque essa obra aqui é tua, Pai. Quantas vezes eu achei que não daria conta, quantas vezes o inimigo soprou na minha mente para desistir, para abandonar essa obra, mas o Senhor me sustentou. Aleluia! E nos momentos de maior fraqueza é que o teu poder se aperfeiçoou em mim. Oh Deus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sustentado também a vida dos teus filhos. Senhor, eu oro por eles agora, Pai. Quantos ainda estão lutando contra o pecado no próprio esforço, na sua própria capacidade mental? Oh meu Deus, é só o Senhor que pode mudar nossa vida. Nenhum de nós pode viver com a casa vazia, Pai. Precisamos do agir do Espírito Santo em nós. Ó Senhor, nos capacite. Nós entregamos a nossa vida, o nosso futuro, os nossos projetos e planos. Pai, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Nós queremos morrer para nós mesmos, para que Jesus viva em nós e através de nós. Oh Pai, nos ajude, Pai, a sermos obedientes, mas principalmente que o nosso coração esteja voltado para Ti. Oh Pai, sem o Senhor nós não conseguimos nada. Nesse momento, ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfermos, tanto no corpo quanto na alma. Jesus, traga da Tua paz nesse momento. Em Teu nome, Jesus, eu ordeno que toda doença saia dessa pessoa agora. Toda enfermidade vá embora, em nome de Jesus. Eu ordeno que toda dor de cabeça, dor no corpo, todo problema que os médicos dizem que é complicado demais, que não tem mais jeito, eu ordeno que todo mal vá embora da vida dessa pessoa. Senhor Jesus, coloca a Tua mão, Senhor, de poder. Toca, Senhor, nessa pessoa que está agora chorando, está fragilizada. Essa pessoa não encontra saída para a vida dela e os problemas vêm se arrastando, Senhor. Ela não sabe mais o que fazer, ó Deus, mas o Senhor pode mudar a história dessa pessoa, assim como o Senhor mudou a minha vida, Pai. Não foi fácil, foi difícil, mas o Senhor, em cada detalhe, o Senhor cuidou, o Senhor me sustentou e eu te peço agora, Pai, sustenta a Tua filha, Senhor, sustenta o Teu filho, ajuda eles, Pai, a não olharem para trás, porque aqueles que retrocedem, o Senhor não se agradará, é o que diz a Tua palavra. Mas, Senhor, nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que olham para Jesus. Pai,
E eu te peço aqui agora em favor daqueles que estão na igreja. A vida está tudo redondinho, parece que está tudo perfeito, mas a pessoa não está se enchendo do Espírito Santo. Ela não está orando, não está se alimentando da palavra. Oh, meu Deus, tem compaixão, Senhor. Não deixe essa pessoa cair no abismo, não deixe essa pessoa ficar desatenta, assim como Davi, que no momento mais tranquilo foi aonde o inimigo encontrou uma brecha. Pai, nos ajude, Senhor, a mantermos vigilantes até a volta de Jesus. É no nome dele que eu oro e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém?
E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu creio, Deus vai falar conosco hoje mais um dia. Eu não sei você, mas eu muitas vezes eu sinto vontade, irmãos, de ficar deitado, sabe? Quando você não quer nada, você não quer resolver nada, você simplesmente quer ficar descansando. O descanso, irmãos, ele é uma bênção, mas a gente tem que tomar cuidado para que esse descanso não faça com que a nossa vida acumule um monte de problemas a serem resolvidos, não faça com que a nossa rotina ela fique arrastando, sabe? Quando você vai empurrando a vida com a barriga e você não resolve o que tem que ser resolvido. Então, eu quero trazer aqui uma mensagem muito importante para você, que muitas vezes dá mais espaço para a preguiça, para o cansaço, do que em querer resolver as coisas. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós estaremos motivados o tempo todo. Isso não acontece, certo? Tira isso da sua cabeça e não se cobre por isso também, não se culpe, porque nós vivemos em um mundo caído, um mundo contaminado pelo pecado, certo? E por causa disso, Jesus mesmo falou, nós teremos aflições, mas ao mesmo tempo ele falou, tenham bom ânimo, porque ele já venceu o mundo por nós. Amém? E, irmão, sabe o que acontece? Você já viu aqueles programas de televisão chamado acumuladores? Aquelas pessoas que ficam acumulando coisas, sabe? E aí a pessoa entra para arrumar a casa, tá uma bagunça assim, ó. Roupa para lavar, as louças todas entupidas, né? Lotado de coisa para resolver na casa e a pessoa simplesmente não tem força. E muitas vezes isso está ligado ao emocional. A pessoa às vezes perdeu um ente querido, a pessoa está de luto há muito tempo, a pessoa às vezes não conseguiu pagar as dívidas e aquilo virou uma bola de neve e agora ela já não sabe mais o que fazer. Irmãos, enfim, são vários motivos que levam uma pessoa a simplesmente deixar a vida levar. Mas eu vou te trazer aqui um motivo que, por incrível que pareça, irmãos, tem deixado muitos de nós acomodados. E é um motivo religioso, é um motivo voltado para nós cristãos. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar profundamente com você. Eu me lembro, irmãos, que uma vez lá na escola, eu decidi que eu não queria mais ficar fazendo dever, sabe? Eu estava numa fase meio rebelde, eu já contei meu testemunho aqui para vocês. Mas durante a adolescência, eu tive essa fase, sabe? Que eu não queria mais ficar estudando, fazendo dever, trabalho de escola. Irmãos, eu me lembro que no final das contas, eu tive que correr atrás do prejuízo, porque eu não podia ficar mais atrasado como eu já estava. Ou seja, eu tive um trabalho dobrado depois. Eu tive que resolver em 2, 3 dias o que já estava acumulado de 10 dias, entendeu? Tipo assim. E aí eu fico pensando, né? Quantos de nós hoje fazemos a escolha de não resolvermos o que tem que ser resolvido e a gente vai deixando as coisas acontecerem? Irmãos, chega um momento que aquilo vira uma bagunça e aí vai ficando cada dia mais difícil. Então eu quero te ajudar aqui hoje a sair desse marasmo, dessa acomodação, certo? Eu vou te ajudar, confia em mim. Eu quero ser boca de Deus aqui na sua vida, mas antes de começar essa mensagem, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Clique no botão aqui embaixo do vídeo e inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá ok? Confere aí no seu celular e vamos começar então com a mensagem de hoje. Irmãos, eu vou ler para vocês um versículo que, quando a gente olha em primeiro momento, parece que o apóstolo Paulo está sendo muito sem educação, ou seja, ele está sendo muito radical. Mas olha só esse versículo e depois eu quero comentar sobre ele. Está lá em 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, o versículo 10. Paulo disse assim, ó:
Irmãos, quando nós estávamos com vocês, nós demos essa ordem: quem não quiser trabalhar, não comerá. Olha que interessante, quem não quiser trabalhar também não vai comer. É algo meio radical, né, irmãos? Mas se a gente analisar o contexto, a gente vai ver que Paulo tinha toda a razão. Aquelas pessoas, irmãos, eram preguiçosas e elas queriam viver às custas dos outros. E o motivo você vai se surpreender, sabe por quê? Aquelas pessoas acreditavam que Jesus estava para voltar. Ele ia voltar no dia seguinte, na semana seguinte, e sabe o que aconteceu? Eles simplesmente pararam de trabalhar, cruzaram os braços e aí virou um grande problema. Por quê? Eles começaram a depender dos outros para comer, começaram a se meter na vida dos outros, começaram a fazer fofoca e eles viveram de uma maneira totalmente desorganizada e foi por isso que Paulo teve que dar uma bronca. Por quê? Esses irmãos da igreja de Tessalônica, eles estavam atrapalhando a caminhada das outras pessoas. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Paulo não só apontou o problema, mas ele mostrou a solução através do seu próprio exemplo. Ele mesmo sendo apóstolo, um líder, um homem de Deus, com todo o direito de ser sustentado pela igreja, ele fazia questão de trabalhar duro enquanto ele estava lá. E olha só o que ele disse lá no versículo 7 ao versículo 9. Ele disse assim, pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Nós não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem aceitamos comida de ninguém sem pagar. Nós trabalhamos arduamente, noite e dia, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. E nós fizemos isso não porque não tivemos direito a esse auxílio, mas para lhes dar um exemplo a ser seguido. Amém? Então, irmãos, Paulo diz o seguinte, olha, nós estamos trabalhando arduamente noite e dia, ou seja, não estamos de brincadeira. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo fazia tendas, ele costurava, ele se esforçava fisicamente, não só para se sustentar, mas para dizer para todo mundo, com a sua própria vida, o seu testemunho, que os seguidores de Jesus são pessoas responsáveis. Amém? Pessoas que encaram a vida de frente, pessoas que não fogem da luta. Olha, irmãos, eu creio que eu estou falando para muitas pessoas aqui, e não é só para jovem e adolescente, não, que muitas vezes faz corpo mole. Tem muito adulto, irmãos, que não quer enfrentar a vida. Como eu disse para vocês lá no começo, eu sei que não é fácil, eu sei que a batalha é difícil para todo mundo, não tem ninguém que não passe por problemas, por lutas, e quando não é com você, é com as pessoas à sua volta, e aquilo sim acaba te afetando. Mas, irmãos, a gente não pode deixar de colocar a mão no arado, não podemos deixar de fazer a obra de Deus e também de assumir as nossas responsabilidades, seja nas tarefas de casa, tá certo? Então, essa mensagem serve aqui para todos nós, amém? Eu também preciso dela. Mas, irmãos, vamos ser sinceros aqui, realmente, tem dia que a gente quer fugir dos problemas, tem dia que a gente quer se esconder, o desânimo bate tão forte que parece que um peso enorme foi colocado nas nossas costas, não é verdade? Eu me lembro, irmãos, que muitos anos atrás, sabe o que aconteceu? Eu estava num deserto tão grande, eu não tinha força mais, irmãos, para enfrentar a vida. E eu me lembro que eu ficava ouvindo um rádio, naquela época, a gente ouvia muito mais rádio do que hoje, e eu ficava ouvindo um pregador, irmãos, que me fortalecia muito. Eu, sinceramente, não sei nem o nome dele, eu não lembro do nome dele, eu nunca vi ele, mas, irmãos, aquele homem foi um instrumento de Deus na minha vida, sabe? E eu agradeço muito ao Senhor pela vida dele, principalmente pelas palavras de ânimo, porque às vezes aquilo que a gente precisa é só de uma palavra. Então receba essa palavra que eu estou te entregando hoje como se fosse do próprio Deus, tá bom? Eu não quero que você fique aí prostrado o tempo todo, mas eu quero que você dê a volta por cima, não na sua força, mas na força do nosso Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Isaías, que até os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão. Então, irmãos, precisamos nos alimentar da palavra. Você até pode ouvir a minha oração deitado numa cama, deitado no sofá, ou simplesmente com a cabeça baixa. Eu sei que você muitas vezes não tem força, mas levante-se, dê a volta por cima. Juntos nós somos muito mais fortes. Amém? E só tome cuidado para que esse cansaço, esse desânimo não se transforme num estilo de vida. Porque se você não tomar cuidado, irmãos, com essa falta de atitude, você poderá sofrer consequências espirituais muito graves. Sabe, tem muita gente, irmãos, que quando fica muito cansado, a pessoa acaba entrando no celular, vai mexendo nas redes sociais, como quem não quer nada. Quando vê, a mente, o coração já vai se voltando para o pecado.
Ou então manda um contato, manda uma mensagem para alguém que essa pessoa sabe que não é de Deus, não vai levar ela a nada, não vai edificá-la espiritualmente. Então, irmãos, se nós quisermos crescer espiritualmente, o próprio Jesus falou, o reino de Deus é tomado por esforço. Amém? E aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Olha, eu lembrei de uma história aqui que eu acredito que todos nós conhecemos, que é do profeta Jonas. A Bíblia diz que Deus chega para ele e diz o seguinte: Jonas, levante-se daí e vai até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade deles chegou até mim. Irmãos, era uma missão clara, uma missão direta, mas era muito difícil, certo? Por quê? Porque Nínive era a capital de um império inimigo, um povo que não gostava da nação de Israel. Inclusive, os estudiosos acreditam que os ninivitas, as pessoas daquela cidade, foram aqueles que mataram os pais de Jonas. Aí você imagina, irmãos, Deus mandar você pregar para os seus inimigos. E é claro, irmãos, que Jonas, ele fez justamente o contrário. Essa é a verdade. A Bíblia diz que ele desceu para o porto, ele achou um navio que estava indo para Tarsis, que ficava na direção oposta, ele pagou a passagem e foi embora. Ou seja, ele literalmente fugiu da responsabilidade que Deus colocou sobre ele. E se você quiser ler a história dele, eu aconselho muito. Depois você lê na sua Bíblia o livro de Jonas, que é curtinho, você vai gostar bastante. Irmãos, mas aí vem uma questão, né? Quantas vezes a gente não age como Jonas, não é verdade? Deus nos mostra o que a gente tem que fazer. Pode ser algo grande, como atender um chamado ministerial, ou então sair daquele emprego que você está, ou pode ser algo pequeno, vamos assim dizer, onde Deus te pede para mandar uma mensagem para algum familiar no WhatsApp, ou então para você perdoar alguém que te feriu, começar a cuidar melhor da sua saúde, não é verdade? Irmão, são tantas coisas que Deus nos pede, mas muitas vezes a gente faz o quê? A gente simplesmente vai na direção oposta. A gente finge que não ouviu, a gente muitas vezes fica com medo, né? E se der errado? Eu não consigo, eu tenho vergonha, eu não tenho tempo. Irmãos, tudo isso é uma forma da gente fugir das responsabilidades. E Deus está querendo nos livrar, irmãos, de muitos problemas. E eu vou te contar por quê. Sabe o que aconteceu com Jonas? A Bíblia diz que quando ele entrou no barco, ele começou a dormir. Ele começou a viver como se nada estivesse acontecendo. Mas Deus viu a desobediência dele. E então veio uma tempestade violenta que quase afundou o barco e todo mundo que estava lá. E então, irmãos, Deus revelou para aqueles marinheiros que o errado era Jonas. E eles não tiveram escolha, tiveram que jogar ele no mar. Naquela hora a tempestade se acalmou. Olha, irmãos, Deus muitas vezes vai permitir sim as tempestades na nossa vida, justamente para a gente acordar, para a gente entender que não vale a pena fugir das responsabilidades. E naquela hora que ele caiu no mar, Deus ainda teve compaixão, porque um peixe muito grande engoliu Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites ali, quase morreu, até que o peixe cuspiu-lhe para fora e a Bíblia disse que Deus falou com ele de novo. Naquela hora, Deus disse a mesma coisa da primeira vez: Jonas, vá pregar na cidade de Nínive. Então, irmãos, muitas vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem e a gente não assume uma postura. E sabe qual é o problema? A gente vai ficando cada vez mais fraco, isso é verdade, porque a nossa fé é como um músculo, você tem que exercitar ela, você tem que colocar em prática, amém? Cada vez que você obedece, você está enfrentando o medo com a força de Deus, você está perseverando e a sua fé está ficando mais forte. Mas se você recua, sempre que alguém te chama para pregar, para orar em família, na igreja, você simplesmente diz não. E isso tudo vai enfraquecendo a sua fé, entendeu? E não somente isso, irmãos. Lembra que eu falei lá no começo daqueles acumuladores? Assim também acontece na nossa vida espiritual. Você vai criando um entulho espiritual. Sabe aquelas coisas pendentes, né? Como eu disse, uma conversa que você tem que ter, um pecado que você não confessa, aquela área que você sabe que Deus quer trabalhar, mas você fecha o coração. Isso aí vai virando um entulho na sua alma, vai pesando a sua consciência, vai trazendo o sentimento de culpa e você vai deixando de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, irmãos, eu sei que não é fácil, olha, mas eu senti forte no meu coração hoje de trazer essa mensagem. Talvez você está pensando assim: mas pastor, eu até entendo isso, pastor, eu sei que é verdade, mas eu não consigo, pastor, eu sou fraco, eu não tenho força, eu já tentei quantas vezes vencer aquele pecado e eu não consigo. Irmãos, é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa, é no momento da fraqueza que Deus ele quer se mostrar forte em nós, amém?
Até mesmo a nossa salvação não é pela nossa força, mas é pela graça de Deus que foi manifestada em Jesus Cristo. Foi Ele quem pagou o preço na cruz por nós, foi Ele quem nos amou primeiro. E agora tudo o que temos que fazer é crer e colocar a nossa fé em ação, entendeu? Não adianta apenas crer, mas você tem que agir de acordo com aquilo que você crê. E então você acredita que Deus realmente vai te capacitar. Eu sei que muitas vezes a gente fala aquele versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que no dia a dia você tem experimentado isso? Você acredita realmente que Deus pode te fortalecer? Então, eu quero te fazer um convite hoje. Dê a volta por cima. Olha, não importa o que aconteceu com você, não importa se as pessoas te menosprezaram, te traíram, te trataram mal, não importa. Deus, Ele quer que você dê a volta por cima, que você se levante da onde você está e Ele vai te dar a força necessária. Glória a Deus. Então agora eu quero orar pela sua vida. Eu quero muito que o Espírito Santo toque o seu coração, te tire dessa zona de conforto. Isso não é benéfico para a sua vida. Uma coisa é você ficar cansado, você vai lá, descansa, fica aí uns dias meio cansado, isso é normal, irmãos, todos nós passamos por isso, mas se isso vai se prolongando, irmãos, é hora da gente acender o alerta, porque nós sabemos que o inimigo está à nossa volta, e o inimigo, ele quer sim que a gente fique fraco, cansado, e que a gente não faça o que tem que ser feito. Então, vamos orar agora, vamos quebrar essa corrente de desânimo, amém? Eu creio que essa palavra te tocou e Deus quer que você saia da sua zona de conforto e pare de fugir. Glória a Deus. Faz o seguinte, escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo hoje. Ou então escreva assim, eu precisava dessa palavra hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a ouvirem também a oração, tá bom? Vamos orar então e no final eu peço para você compartilhar ao máximo de pessoas no WhatsApp. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Oh, meu Deus, eu quero Te agradecer, Pai, porque essa palavra tocou a nossa alma hoje. Quantos de nós estamos precisando, meu Deus, de uma palavra de ânimo, de renovo, e o Senhor veio direto no nosso coração, porque o Senhor nos conhece. Pai, eu não creio que foi à toa que eu entreguei essa palavra aqui. Tem muitas pessoas que estão cansadas, desanimadas, frustradas e não querem mais enfrentar a vida. Ou então tem pessoas que acham que o mundo já está acabando, que não precisam fazer mais nada, afinal de contas, Jesus está às portas, Ele pode voltar a qualquer momento. Mas, Senhor, a mesma coisa que Paulo disse para aqueles irmãos, que nós possamos receber como um alerta. Não podemos ficar sem trabalhar, não podemos ficar sem fazer as tarefas de casa, as tarefas do dia a dia, o nosso papel como pai, como mãe, como filhos. Pai, nós precisamos cumprir, até mesmo para dar o bom exemplo. Paulo podia receber dinheiro da igreja, mas ele preferiu trabalhar para dar o bom testemunho. Oh, meu Deus, nos faça enxergar como tem sido o nosso testemunho diante das pessoas, como elas nos enxergam. Oh, meu Deus, como é difícil, Pai, dar o bom testemunho dentro de casa. A nossa casa é o lugar onde todo mundo nos conhece, sem máscaras. E é dentro de casa que nós queremos demonstrar o bom testemunho. Queremos mostrar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Pai, esse adolescente, essa adolescente que muitas vezes é rebelde, muitas vezes bate boca com o pai, com a mãe, não honra o pai e a mãe. Oh Deus, leva os teus filhos, Pai, ao arrependimento, que eles possam dar um bom exemplo de cristãos, que eles possam fazer o dever de casa. Oh meu Pai, esse homem também, esse pai de família, que muitas vezes, eu sei, é difícil, mas muitas vezes não quer correr atrás de trabalho. Dá força, meu Pai, para esse homem, para que ele possa honrar os compromissos, para que ele possa não apenas se esforçar com o corpo, mas com a mente, com o coração, que ele possa ser um auxílio para a esposa dentro de casa, e essa mulher também que possa ser o sustento do seu marido, a auxiliadora. Oh Pai, queremos cumprir a nossa parte, queremos que o Senhor coloque também no nosso coração aquilo que Tu desejas para nós. Precisamos, meu Deus, de um propósito na vida. Precisamos honrar nossa família, os nossos afazeres, a igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por todos, especialmente por aqueles que não têm mais nenhum vigor, nenhuma força, estão se sentindo completamente no fundo do poço. Eles já não têm mais ânimo, Pai, mas o Senhor pode levantá-los e que eles possam fazer uma declaração de fé nesse momento e declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh Pai, traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança.
Enche o nosso coração de fé e que a Tua palavra esteja nos nossos lábios, hoje e sempre. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador.
E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.